Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a esse canal. E aí, já orou hoje? Como sempre, começo o vídeo falando pra você: e aí, já orou hoje? Isso é uma pergunta que eu faço pra você: como é que tá o seu relacionamento com Deus? Como é que tá a sua comunhão com o seu Criador? Não tem como você ter um relacionamento com uma pessoa sem o diálogo. Então é isso que Deus pede para que você esteja com Ele, que você tenha com Ele. É um relacionamento com diálogo, porque Ele é onisciente e Ele sabe todas as coisas. Então quando você leva seus anseios, sua prece para Ele, Ele sabe te dar a resposta certa, a solução certa e no tempo certo. Toda oração que você faz para Deus é respondida, tá? Não importa o tempo, não importa a ocasião, não importa a oração, ela é respondida, seja ela positiva, seja ela negativa, ou seja ela a longo prazo, mas Deus responde a sua oração. E a pergunta que não quer calar, uma pergunta que eu fiz nesse vídeo e que eu vou deixar para você: por que ele fez isso? Ele quem então? Jesus. Por que Jesus fez isso? Você sabia que Jesus Cristo, antes dele vir aqui no mundo para salvar a humanidade, quando ele planejou o plano da redenção, o plano da salvação, o plano da redenção, o plano da salvação não foi um plano imediato que Deus viu que o homem pecou, caiu em pecado e ele proveu o plano. O plano da salvação, o plano da redenção foi instituído antes da criação do homem, antes da criação do mundo, no coração de Deus, pela sua onisciência. Ele já sabia que ia existir, que já sabia que o anjo ia se revelar pelo seu livre escolha, que Deus criou todas as criaturas com a sua livre escolha de escolher, decidir o que quer para a tua vida. Deus já sabia que ele ia escolher se rebelar contra Deus. Então Deus ele já tinha provido o plano da redenção, o plano da salvação, porque sabia que o homem ia ceder à tentação e ia cair. E por que eu te fiz essa pergunta? Por que ele fez isso? Por que Jesus fez isso? Você sabia que Jesus Cristo ele tinha um corpo de glória, a qual a teologia não explica, a arqueologia não explica, e o historicista também não consegue explicar qual é o corpo glorioso que Jesus tinha. E ele abandonou o corpo de glória dele, se encarnou no corpo humano, com a possibilidade, olha o que eu vou te falar, com a possibilidade de poder ceder à tentação do diabo, pecar e perder a eternidade, e perder o céu, a glória dos anjos, a adoração dos anjos, a adoração de todos os mundos criados, que não caiu, que não foi contaminado com o vírus do pecado. Ele tinha essa possibilidade de perder tudo isso, mas mesmo assim, sentindo dor, porque a palavra de Deus conta que Deus sentia dor, sentindo fome, sentindo tristeza, sentindo angústia, todos os ataques que Satanás tinha e tem e usa contra nós, usou contra ele para poder fazer ele abandonar o plano da salvação, o plano da redenção. Então ele se encarnou num corpo humano por amor a mim, por amor a você. E você sabia que ele estará retido a esse corpo humano por toda a eternidade, por amor a mim, por amor a você? Você sabia que o único que vai carregar a cicatriz na eternidade é o nosso Jesus, o nosso Deus, Jesus? Ninguém na eternidade vai ter cicatriz, vai ter uma perna amputada ou um braço, falta de um braço. Ninguém vai ter cicatriz ou marcas do pecado. O único que vai ter a marca do pecado por toda a eternidade será Jesus, por amor a mim, por amor a você. Ele abandonou o céu, ele deixou a glória dos anjos, deixou a adoração dos outros mundos, para vir a esse mundo a se reter num corpo humano e ficar preso por toda a eternidade nesse corpo, por amor a mim, por amor a você. Por isso que a pergunta que eu te faço: por que ele fez isso? A única resposta é amor. Você sabia que lá no livro da Bíblia, que é a carta de amor para mim e para você, aqui na terra, que é uma carta que Deus escreveu com amor para mim e para você, lá no livro de João, no capítulo 3, no versículo 16, João escreveu a seguinte palavra: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Agora vamos fazer um paralelo em cima do texto, vamos esmiuçar o texto. Por que João ele colocou a palavra tal maneira?
porque ele não tinha palavra para descrever o tamanho, a imensidão do amor que Deus sente por nós, da raça humana, por nós, criatura. Então, se ele colocasse porque Deus amou o mundo grandiosamente, era pouco. Se ele colocasse porque Deus amou o mundo abundantemente, era pouco. Se ele colocasse porque Deus amou o mundo de uma maneira extraordinária, era pouco. Então, por ele não achar uma palavra que cabesse dentro do contexto bíblico que ele escreveu, usado, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, ele colocou a palavra tal. Ele falou assim: não tenho palavra para descrever a imensidão desse amor, dele ter abandonado o corpo dele de glória, dele ter abandonado o trono, dele ter abandonado o céu, que eu tenho certeza que é uma coisa esplendorosa, uma coisa maravilhosa, é uma coisa onde que não existe dor, sofrimento, lá onde reina a lei do amor, a lei da igualdade, a lei da bondade. Ele abandonar tudo isso, sabendo na sua mente, com a possibilidade que ele poderia ceder à tentação, pecar e perder tudo isso, por causa que ele veio no corpo humano com as mesmas características de Adão. Adão, quando ele foi criado, ele não foi criado com a natureza que nós adquirimos hoje, que é a natureza pecaminosa. Todo ser humano que nasce, já nasce com essa natureza, né? Você quer comprovação disso que eu estou te falando? Se lê lá no livro de Salmos, no capítulo 53, quando Davi, ele narra, ele fala assim: em pecado me concebeu a minha mãe. Então nós já nascemos com a natureza pecaminosa, com o egocentrismo dentro de nós. Então nós já nascemos com essa natureza. E quando você encontra Cristo, Cristo implanta outra natureza, que é a natureza cristã, que já tem um vídeo no canal que fala sobre as duas naturezas. Você vai lá e verifica sobre esse vídeo, se você quiser entender mais sobre as duas naturezas. Então, Cristo, quando ele se encarnou com a mesma estatura e com a mesma possibilidade de pecar que Adão tinha. Ele não tinha natureza pecaminosa em si, assim como Adão também não tinha a natureza pecaminosa em si, mas tinha a possibilidade de ceder à tentação e pecar. Assim como Adão cedeu e pecou, Cristo também tinha essa possibilidade. Então, da maneira que Adão cedeu à tentação e pecou, da mesma maneira Cristo, ele resistiu à tentação e venceu e deu essa vitória para todos nós, ser humano. Por isso que a pergunta é: por que ele fez isso? Então a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Se o salário do pecado é a morte, e o salário de não pecar é a vida. Então Jesus Cristo, ele viveu seus 33 anos aqui na terra, ele nunca pecou, e por direito ele ganhou a vida. Então a vida que ele ganhou por ele nunca ter pecado, ele concedeu a mim e a você. E a morte que eu e você merecemos por pecar, por nascer com essa natureza pecaminosa que adquirimos de herança dos nossos pais, ele pagou a morte. Ele fez apenas uma troca. Que amor é esse? Por isso que a pergunta é: por que ele fez isso? A resposta: simplesmente por amar a mim e amar a você. O amor de Deus por mim e por você é incondicional. É um amor assim que é fora do normal. Para descrever esse amor, eu vou descrever da maneira que eu já falei para minha namorada, a imensidão do sentimento que eu sinto por ela, só que é a mesma proporção que é o amor que Deus sente pela humanidade. Certo dia, um escritor, ele escreveu a seguinte forma para tentar narrar o amor de Deus. Ele falou assim: se toda a água do oceano fosse tinta, e se cada folha de uma árvore fosse um pincel, e todo o céu que você vê, que você olha, em qualquer lugar que você for no planeta Terra, você vê esse céu azul, fosse uma tela, não seria o suficiente para escrever o tamanho do amor que Deus sente pela humanidade. Então, a pergunta é: por que ele fez isso? Por amor. E ele será retido a esse corpo humano por toda a eternidade e carregará a cicatriz com amor e com satisfação por toda a eternidade, porque valeu a pena pagar o preço
do pecado, por mim e por você, porque para Ele o que importa é você estar lá no novo céu, na nova terra, aonde habita a justiça, aonde habita o amor, e Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas, e não haverá mais pranto, nem luto, nem dor. Isso está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 21, você verifica lá. Era essa a meditação que eu queria deixar para você. Por que Ele fez isso? Porque Ele te ama. Não importa o seu amor que você sente por Ele, Ele nunca vai deixar de te amar. Ele sempre vai te amar. O amor dele é tão grande que Ele sabe que mesmo você escolhendo não servi-lo, não seguir as vontades dele, não fazendo isso, Ele sabe que você vai sofrer. E por ele te amar tanto, de uma maneira tão grandiosa, por não ver você sofrendo eternamente, Ele vai acabar destruindo alguns que tomaram a decisão errônea. Então até mesmo a destruição dos ímpios, daqueles que decidiram por si só escolher não servir a Ele, é uma destruição com amor, porque Ele sabe que a pessoa longe de Deus, que é a única opção de você ser feliz, você vai viver uma vida miserável e desgraçada. Por isso que Ele decide te destruir. Você entende? Como eu dei o exemplo no vídeo passado, Deus é como a água e nós somos como o peixe. O peixe fora d'água, ele não sobrevive. Nós, longe dos caminhos de Deus, nós sem Deus, nós não sobrevivemos. Entende? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Se inscreva nesse canal, deixe um like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas. Meu nome é Tom. Ore por mim que eu estarei orando por você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Esse é meu desejo para todo sempre. Amém.